Sancionada a lei que garante salários iguais para homens e mulheres. Câmara dos Deputados faz esforço concentrado para votar vários projetos, incluindo a reforma tributária. Programa de descontos do governo já garantiu a venda de mais de 93 mil carros novos em junho. Multas pela utilização de celular ao volante aumentaram 30% no primeiro semestre deste ano. Manganês utilizado na fabricação de baterias de carros elétricos provoca doenças nos trabalhadores das minas da África do Sul. Maior ataque israelense dos últimos 20 anos mata pelo menos 10 pessoas na Cisjordânia. Pesquisadores de universidades brasileiras querem patentear novo método de cura para o câncer de mama. E as baleias jubarte dão um novo espetáculo nas praias do Rio de Janeiro. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os empregadores brasileiros vão ter que pagar salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. A lei aprovada pelo Congresso foi sancionada hoje pelo presidente Lula. A lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres altera a consolidação das leis de trabalho para multar empregadores que pagarem menos a mulheres que desempenhem as mesmas funções que homens. A multa pode chegar a 10 vezes o valor do salário devido e pode ser aplicada também em casos de discriminação por motivo de raça, etnia ou idade. A lei prevê ainda aumento na fiscalização e criação de canais específicos para denúncias. Nós aguardamos por esses dias há pelo menos 80 anos. A obrigatoriedade do salário igual para trabalho igual entre mulheres e homens existe desde 1943 no Brasil, com a implementação da CLT, consolidação das leis do trabalho. Desde então, houve pouquíssimo avanço nesse sentido. Em plena segunda década do século XXI, a mulher ainda recebe, em média, 22% a menos do que o homem. E as mulheres negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos. As estatísticas demonstram que mulheres com formação profissional e tempo de trabalho equivalente no mesmo setor e região têm salários desiguais. Essa realidade precisa mudar. E ela muda a partir de hoje. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Essa é uma coisa importante. E essa lei, Cida, eu acho que nós ainda vamos ter problema. Porque o problema não é lei que pega ou lei que não pega. É que a gente pode ter empresário que cumpra e empresário que não cumpra. E nesse governo, o empresário que não cumpra vai ter que enfrentar a legislação brasileira. O presidente também sancionou a lei que muda o Estatuto da Advocacia para incluir assédio moral e sexual como infrações ético-disciplinares na Ordem dos Advogados do Brasil. E o texto que altera a lei do programa Bolsa Atleta para garantir a manutenção do benefício a atleta gestante ou que tenha filhos recém-nascidos. Se um atleta machuca um joelho, ele pode ficar até 1 ano e meio, afastado do futebol, recebendo salário. E ninguém reclama. Ora, por que uma mulher que vai ter um filho, ela não pode ficar afastada, porque ter um filho é certamente muito mais nobre do que a lesão de um joelho. E essa mulher, essa atleta precisa ser respeitada. E nós, todos nós, precisamos adquirir a capacidade de nos indignarmos. Não é normal a desigualdade nesse país. Não é igualdade que o Getúlio Vargas, em 1943, a aprovar a CLT,
Ela já colocou o princípio da igualdade salarial, vem se usando de pretexto, de subterfúgio jurídico, de interpretação jurídica, para não cumprir desde 1943. Então é importante que vocês saibam que para essa lei ser cumprida, a gente vai ter que jogar muito duro. Hoje a internet, vocês podem denunciar, os empresários vão ter que fazer relatório, eles vão ter que se explicar publicamente, eles vão ter que se explicar para os seus clientes que vai comprar uma roupa e vai querer saber se aquela loja está tratando igual. Os textos foram elaborados pelo governo federal e enviados ao Congresso Nacional no Dia Internacional das Mulheres. Câmara e Senado aprovaram as 3 propostas e nesta segunda-feira as medidas foram sancionadas pelo presidente da República. A cerimônia para a sanção das leis que garantem os direitos das mulheres foi realizada na tarde desta segunda-feira na Base Aérea de Brasília, pouco antes do presidente Lula embarcar para a Argentina, onde participará da cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Neste encontro, o presidente brasileiro receberá da Argentina a presidência temporária do bloco, com mandato até o final deste ano. O presidente Lula também anunciou hoje, na Bahia, que a ferrovia Oeste-Leste será a primeira obra do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Serão mais de 1.500 quilômetros de extensão, ligando o futuro porto de Ilhéus à cidade de Figueirópolis, no Tocantins, quando fará uma conexão com a ferrovia Norte-Sul. O primeiro trecho, que começou hoje, terá 537 quilômetros e a empresa que ganhou a concessão, a Bamin, prometeu entregar o serviço em 2027. Mas o presidente Lula pediu que façam hora extra para que a ferrovia seja entregue até o último dia do seu atual mandato, no dia 31 de dezembro de 2026. Segundo ele, antes que volte outra coisa ruim e pare a obra. Ele estava se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma onda de xenofobia contra os brasileiros que moram em Portugal não para de crescer. De acordo com dados divulgados pelo governo português, já passa de 240 mil pessoas que conseguiram o visto de residência ou de estudante no país. É o maior registrado da história, mas o aumento não ficou só no número, mas também no preconceito. Um levantamento feito pela Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial de Portugal mostrou que as acusações de xenofobia aumentaram em 13,5% em 2021. O governo brasileiro está se movimentando para frear a discriminação. Na semana passada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu que o governo português condene os crimes de ódio e assinou em Lisboa uma série de acordos para combater a xenofobia no país. O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o uso da delação premiada em casos de improbidade administrativa. A votação ocorreu no plenário virtual e todos os ministros acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. A delação premiada é um tipo de benefício dado aos infratores que colaboram com a justiça e ganham em troca uma redução no cálculo da pena. Com a aprovação, a delação também será usada em casos de irregularidades públicas, como desvio de dinheiro e o enriquecimento ilícito. O número de infrações por uso de celular ao volante aumentou 30% no primeiro trimestre deste ano. Entre os recordistas estão motoristas de São Paulo e Minas Gerais. Uma das primeiras coisas que o brasileiro aprende nas aulas da autoescola nessa era digital é que não é permitido falar ao celular, tanto ligações como responder mensagens, mexer em aplicativos e tirar fotos enquanto dirige. A prática de mexer no aparelho é considerada uma infração gravíssima, que rende multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Apesar de tantas instruções, parece que algumas pessoas não levam as regras ao pé da letra. Só nos 3 primeiros meses desse ano, todos os dias, quase 700 motoristas foram flagrados dirigindo enquanto usavam o celular. Porém, já foi comprovado por especialistas que essas práticas aumentam em 400% as chances de acidentes de trânsito. Como se não bastasse pegar o celular para responder mensagens ou falar ao telefone, alguns motoristas fazem até chamadas de vídeo dirigindo. E outros motociclistas até pilotam com fone de ouvido conectado ao aparelho. Práticas que só são permitidas realizar quando o veículo está parado em um local seguro
ou de preferência estacionado. São Paulo e Minas Gerais são os estados com os motoristas que mais infringem essa lei. Só no estado mineiro foram aplicadas mais de 6.000 multas por uso de celular na direção nos 3 primeiros meses deste ano. Um grupo de educadores de motoristas infratores ressalta que a melhor coisa para se fazer é pedir para alguém que está ao seu lado atender o telefone, ou então colocar aquela mensagem que já tem no aplicativo, que diz: "Estou dirigindo, me ligue mais tarde". O Brasil está longe de cumprir a meta de atender até 50% das crianças com até 3 anos em creches no ano que vem. Atualmente, o patamar é de 36%, o que prejudica e muito as mães brasileiras. Primeiro porque, sem ter com quem deixar os filhos, elas se veem forçadas a abrir mão do trabalho e também de poder reforçar o orçamento em casa. Além disso, o aprendizado das crianças fica comprometido, principalmente de quem tem baixo nível socioeconômico. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e do IBGE revelaram que, de todas as crianças até esta faixa etária, 7.200.000 estavam fora da creche no ano passado por vários motivos, incluindo a falta de interesse dos pais. E desse total, 2,5 milhões não estão matriculadas porque as mães não conseguiram vaga. Hoje o país tem 700 obras de construção ou reforma de creches para serem finalizadas, mas a maioria está paralisada. Um erro no sistema dos transportes públicos da cidade de São Paulo teve como consequência o bloqueio de milhares de cartões do bilhete único. Quem faz uso para trabalhar precisou enfrentar 4 horas de fila para resolver a falha, além dos problemas para embarcar, principalmente no metrô. De acordo com dados informados pela SP Trans, empresa responsável pela gestão do sistema de transporte público por ônibus na cidade, cerca de 40.000 cartões do bilhete único foram bloqueados na Grande São Paulo. Dessa forma, um erro no sistema da empresa enviou para os validadores uma lista de cartões para serem bloqueados. A SP Trans informou ainda que está trabalhando para minimizar os danos e garantir que não houve fraude e muito menos o vazamento de dados dos passageiros. Mas esse problema pode ser simples de se resolver. Os usuários que tiveram os cartões afetados e tentaram usá-los a partir das 5 horas da tarde da última sexta-feira, dia 30 de junho, e no final de semana, devem se dirigir ao posto de atendimento da SP Trans. A pessoa deve apresentar um documento com foto para emitir a segunda via do bilhete único sem cobrança e restituir o saldo. Além disso, para os passageiros que os cartões apresentarem a mensagem de bloqueio no validador, a SP Trans diz que está orientando todas as concessionárias de transporte a liberar o desembarque pela porta dianteira. A empresa espera que até o fim dessa semana todos os problemas estejam sanados e o transporte público voltando a funcionar da maneira como o município espera. E a seguir, o esforço concentrado da Câmara dos Deputados para votar vários projetos, incluindo a reforma tributária. E ainda, programa de descontos do governo já garantiu a venda de mais de 93.000 carros novos. A Câmara dos Deputados vai ter uma semana de muito trabalho. Por enquanto, foram feitas apenas negociações, mas a perspectiva é que não demore muito para começarem as votações. A Câmara dos Deputados começou nesta segunda-feira um esforço concentrado para discutir e aprovar pautas econômicas como a nova regra fiscal e a reforma tributária até sexta-feira. Na noite de domingo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, realizou reunião de líderes para discutir o assunto e exigiu de todos os deputados o registro de presença física no plenário da Casa. A justificativa é otimizar a discussão de propostas importantes para o país.
onde a presença dos deputados se mostra indispensável. O presidente da casa também suspendeu a realização de reuniões em todas as comissões, as temporárias e as permanentes também. O objetivo é que os deputados se concentrem na votação dessas pautas econômicas e aprovem os projetos antes do recesso. Duas propostas que tiveram a urgência aprovada no plenário da Câmara estão travando a pauta. Entre elas, a que estabelece o voto de qualidade do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O projeto estabelece que um representante da Fazenda Nacional terá o voto de desempate em julgamentos tributários. Desde 2020, o desempate está sempre a favor do contribuinte, o que, segundo o governo federal, gerou 59 bilhões de reais de perda aos cofres públicos. Na pauta da Câmara esta semana também está a discussão da nova regra fiscal, que já passou pelo plenário da Câmara, mas sofreu alterações durante a discussão no Senado Federal. Por isso, volta para a Câmara dos Deputados. Os senadores incluíram 3 novas despesas na lista de itens que não serão afetados pela meta de crescimento dos gastos: o Fundo Constitucional do Distrito Federal, a complementação do Fundeb e as despesas com ciência, tecnologia e inovação. 8 governadores liderados por Tarcísio de Freitas, de São Paulo, vão a Brasília tentar brecar a votação da reforma tributária. Acompanhados por vários parlamentares e alguns prefeitos, eles pretendem apresentar propostas de emenda ao projeto principal para forçar o adiamento da votação para pelo menos a próxima semana. No mercado financeiro, a primeira semana de julho deve ser bastante movimentada aqui no Brasil, com as expectativas em relação ao andamento da reforma tributária no Congresso Nacional, que deve ser votada, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, até sexta-feira. No exterior, a segunda-feira não teve grandes repercussões, devido ao feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos amanhã. Neste primeiro dia útil do segundo semestre de 2023, o dólar subiu 0,39%, fechando em R$ 4,80. A Bolsa de Valores também terminou em alta, de 1,34% aos 119.672 pontos. O governo aumentou a expectativa para o crescimento da economia este ano. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, disse hoje que será feita uma revisão para o PIB. A estimativa atual é de uma alta de 1,9%, mas, segundo ele, o número deverá ficar entre 2,5% e 3%. O número de carros vendidos no dia 6 ao dia 30 de junho através do Programa de Incentivos Fiscais pelo governo para baratear os preços foi 93.500. O levantamento feito pela Jato do Brasil, especializada no setor automotivo, aponta que dos mais de 34 modelos comercializados, o Volkswagen Polo no topo do ranking com 9.746 unidades, seguido pelo Chevrolet Onix e o Fiat Strada. A primeira rodada do programa injetou R$ 500 milhões para promover descontos de R$ 2.000 a R$ 8.000 em veículos novos de até R$ 120.000. Na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços acrescentou mais 300 milhões devido ao rápido uso dos recursos iniciais do projeto. A balança comercial brasileira fechou o mês de junho com saldo positivo de 10 bilhões e meio de reais, 19% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, no acumulado dos 6 primeiros meses do ano, o resultado foi ainda melhor. O país exportou 45 milhões e meio de dólares a mais do que importou, com destaque para os produtos agropecuários. As vendas aumentaram para a Ásia, América do Sul e América do Norte. O mercado de luxo, caracterizado pela venda de produtos de alto valor agregado que abrange desde roupas, acessórios a itens de beleza, deve crescer 12% em 2023. Um novo estudo feito por uma consultoria americana estima um novo recorde entre 360 bilhões a 380 bilhões de euros, o que deve significar feita a troca de moeda entre 1 trilhão e 900 bilhões a quase 2 trilhões de reais.
Ainda que o consumidor americano esteja segurando gastos com a possibilidade de uma recessão, o levantamento aponta que as vendas de luxo na Europa registraram crescimento no primeiro trimestre, assim como na Ásia, após a reabertura do comércio na China continental, após as restrições impostas pela pandemia. E com a chegada do inverno, o valor da conta de luz aumenta em muitas casas. O motivo é o uso mais frequente e mais potente de alguns eletrodomésticos, principalmente o chuveiro. Com as temperaturas mais baixas, nada melhor do que um banho quente para relaxar. Mas fique alerta, porque esse conforto pode pesar no bolso. O uso do chuveiro elétrico corresponde a um aumento médio de 30% no valor da conta. Segundo a empresa responsável pela distribuição de energia na Grande São Paulo, o aparelho ligado na opção inverno na potência máxima durante 10 minutos por dia custa em média R$ 28,93 por mês. Além do chuveiro elétrico, estão no topo da lista de maior gasto de energia o ar-condicionado na função quente ou fria e a geladeira, que representa cerca de 40% do consumo total de uma casa. Também tem participação importante a iluminação, o aparelho de televisão, o ferro de passar roupas, a máquina de lavar, além de roteadores e micro-ondas. O especialista em eficiência energética e hídrica indica que a média de consumo dos brasileiros é de 300 kW, isso para uma família com 4 a 5 pessoas. Se todos demorassem 10 minutos para tomar banho na potência máxima, o valor da conta passaria de R$ 100 apenas com chuveiro, sem contar com os demais eletrodomésticos usados durante o período. Trocou de ambiente, apaga a luz, começou o dia, deixa o calor entrar, abre as cortinas, deixa a iluminação natural entrar. À noite, ao contrário, você fecha, vai lavar roupa, deixa para os dias mais quentes, vai passar roupa, começa pelas mais pesadas, deixa as mais leves para o final, que você pode passar até uma roupa de seda com ferro elétrico fora da tomada. Lembre-se que tudo que tem resistência consome mais energia elétrica, né? Vai optar e comprar um aquecedor nessa época do ano, né? Pesquisa bastante, às vezes vale a pena investir um pouquinho mais para você economizar depois, né? Para você utilizar um aquecedor a óleo, vai ser melhor para a sua saúde, que ele não resseca o ar, e vai ser mais econômico do que um com resistência. O Jorge já passa por essa situação diariamente em casa e está lutando para mudar hábitos e gastar menos com a conta de luz. Nós somos em 4 pessoas. E eu tenho uma menina de 15 anos e ela toma banho assim, tipo, meia hora. Tá difícil de controlar. Wagner Carvalho dá dicas para reduzir o consumo de energia elétrica durante o inverno. Lembrar para testar a borracha da geladeira, põe uma folhinha de papel e fecha e tenta puxar para ver se ela vai sair com facilidade. Se estiver escapando o ar gelado, ela vai consumir mais. Lembre-se de nunca secar roupas atrás da geladeira, porque ela vai dificultar a ventilação, vai forçar a máquina, vai aumentar o consumo. Eu percebo que muitas pessoas ficam bastante tempo procurando coisas na geladeira com a porta aberta. Então mantenha tudo organizado, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, porque você vai demorar menos tempo procurando onde que está. E um grande pulo do gato, que todo mundo nessa época do ano põe o chuveiro elétrico na posição inverno, mas esquece de ir lá na geladeira e reduzir a potência no termostato. Porque agora, diferente do verão, você não precisa mais dos produtos tão gelados, né? Mas apesar das temperaturas mais baixas, é preciso ficar atento também ao gasto com água potável. Se você reduzir o seu tempo no banho, você está economizando água também, que é o líquido mais precioso do planeta, né? Sem água não há vida. Economiza na conta de água, economiza também na conta de energia. E hoje em dia já tem uma série de tecnologias economizadoras que, se implantadas numa residência, no escritório, numa academia, numa empresa, pode derrubar a conta de água até pela metade. E aí, Jorge, vai passar a consumir menos água e energia elétrica? Nós estamos controlando a água para lavar louça, que também é energia, né? Então, nós estamos controlando o máximo para minimizar a torneira aberta quando enxuga, quando lava a louça, quando passa sabão. O chuveiro, nós estamos normalizando, tipo assim, enxagou, tomou banho, molhou o corpo, ensaboa, desliga o chuveiro, e mesmo assim está complicado, viu? O ar-condicionado também. Nós ligamos, deixando o ar bem quentinho, depois fecha todas as portas. É o nosso critério que nós estamos usando.
E a seguir, manganês utilizado na fabricação de baterias de carros elétricos provoca doenças nos trabalhadores das minas da África do Sul. E ainda, maior ataque israelense dos últimos 20 anos mata pelo menos 10 pessoas na Cisjordânia. A RIT TV recebeu o selo Conexão Hemosul, que é concedido às empresas e instituições que colaboram com a causa da doação de sangue e medula óssea. Através do jornalismo, a emissora incentiva que mais pessoas façam esse gesto que pode salvar muitas vidas. Quantas vidas você já salvou hoje? A Lia está pronta para ajudar mais 4 pessoas com a doação dessa bolsa de sangue. É a 4ª vez que ela deita nessa cadeira para ajudar quem ela não conhece, mas sabe que precisa. Eu quero ser doadora porque eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que eu estou ajudando essas vidas. Ela é integrante de um grupo de jovens que se uniu para ir juntos ao Hemosul de Dourados fazer doações de sangue e medula óssea. Não vem sozinho, às vezes, por vergonha, por medo. Então, acabou encorajando o outro, fizemos a campanha com os jovens lá da igreja, na EPI Dourados, Células em Ação, e acabamos trazendo uma galera aí para vir ajudar a gente. Cada gesto como esse é fundamental para repor os estoques que precisam estar sempre abastecidos com todos os tipos sanguíneos, para nunca faltar a pacientes que necessitam com urgência. Nós precisamos de doações constantemente, porque não há nada que substitua o sangue. Aquela pessoa que está lá no hospital esperando, ela depende de você, doador, para vir aqui fazer sua doação. Hoje nós estamos precisando de todas as tipagens, principalmente O positivo e O negativo. E para atrair cada vez mais gente para esse ato de solidariedade, é necessária união, compromisso e responsabilidade social. Para reconhecer as empresas e instituições que incentivam a causa, foi criado o selo Conexão Hemosul. A marca, que ao longo de 2 anos vai identificar esses parceiros, foi entregue na rede de coletas simultaneamente em 6 municípios de Mato Grosso do Sul. Em Dourados, 4 empresas de comunicação foram contempladas, entre essas a TV RIT. A TV RIT é nossa parceira em todas as vezes que nós precisamos. Ela comove a população, sempre trazendo as pessoas, comunicando a falta de sangue, nos ajudando, divulgando nossos eventos. Então é uma parceria de grande valia para a gente. Outras 9 empresas de diversos segmentos e entidades receberam o selo em Dourados. O vice-presidente de uma cooperativa de crédito que foi contemplada destaca o estímulo aos colaboradores, além da entrega de donativos. Além dos nossos colaboradores terem o dia de doação, nós também entramos com patrocínio de várias coisas, de várias formas, para contribuir com as ações do Hemosul. O interesse nosso é sempre em salvar vidas, em trazer o bem à comunidade. Esse é o foco das cooperativas. A entrega do reconhecimento faz parte da programação do Junho Vermelho, mês de conscientização. É ainda um preparativo para as comemorações do 25 de novembro, Dia Nacional do Doador. Como parceiro com selo e tudo, o Lions Club é a entidade filantrópica que anualmente prepara um café da manhã especial aos voluntários nessa data. Bolo, é o cachorro-quente, né? Então, que é para poder fortificar as pessoas, né? E a gente está aqui na maneira de colaborar com eles também, né? Porque é muito importante, né? A gente se emociona, né? Você vê, você estando incentivando as pessoas, né? É muito legal, isso é muito importante. O cientista brasileiro Alisson Muotri vai realizar experimentos que podem ajudar a entender como proteger o cérebro diante dos efeitos da microgravidade. A pesquisa será feita quando ele viajar para o espaço, a Estação Espacial Internacional, em novembro de 2024. O anúncio foi feito depois de um encontro que ele teve no último dia 27 com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Muotri será o 3º brasileiro a ir para o espaço. O primeiro foi Marcos Pontes, em 2016, que foi ministro e atualmente é senador pelo PL de São Paulo. E o segundo foi o engenheiro Victor Espanha, no ano passado. As ofensivas israelenses sobre os povos da Cisjordânia seguem impactando a região. Nesta segunda-feira, o exército de Israel lançou a maior ofensiva militar em quase 2 décadas. A operação do Exército de Israel contou com mais de 1.000 soldados, blindados e ataques de drones. A ofensiva deixou ao menos 8 palestinos mortos em Jenin.
Para variar, os ataques israelenses foram seguidos por acusações infundadas, como, por exemplo, a fala do governo de Israel, onde informava que os mortos no ataque fariam parte de grupos terroristas palestinos. Operações na Cisjordânia, governada pela autoridade palestina, são raras. A faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, é um palco mais frequente de tensão. Nos últimos meses, no entanto, o número de atentados de militantes palestinos saídos do território contra colonos israelenses tem aumentado. Desde janeiro, 23 israelenses morreram em atentados da Cisjordânia em Israel. As retaliações israelenses provocaram a morte de 140 palestinos, sendo metade deles membro de grupos radicais. O exército israelense afirmou que a operação começou com ataques de drones aéreos, seguidos por centenas de forças terrestres apoiadas por blindados, avançando o densamente povoado campo de refugiados de Jenin, que tem cerca de 17 mil habitantes. O porta-voz do exército israelense afirmou que o objetivo da operação era de quebrar com a mentalidade de segurança do campo de refugiados. O porta-voz disse ainda que os ataques aéreos também tinham como propósito o de minimizar o atrito no solo e o risco para as tropas israelenses, acrescentando que o ataque continuaria pelo tempo que fosse necessário. Este ano foi um dos mais mortíferos até agora para os palestinos na Cisjordânia, em mais de uma década, com mais de 140 mortes nos últimos 6 meses. A maioria foi morta em confrontos armados durante ataques militares. Também foi um dos anos com o maior número de mortos para os israelenses em algum tempo, com quase 30 mortos em ataques árabes. A última vez que Israel realizou ataques aéreos tão extensos na Cisjordânia foi durante a Segunda Intifada Palestina, no início dos anos 2000. A Ucrânia afirmou ter recuperado alguns territórios ocupados pelos russos nos últimos dias. No campo político, um gabinete internacional foi aberto no Tribunal de Haia, na Holanda, para investigar possíveis crimes de guerra da Rússia durante a invasão no leste europeu. A entidade será responsável por investigar e recolher provas, com o objetivo de lançar ações contra os responsáveis civis e militares russos envolvidos na invasão da Ucrânia. Esse é considerado o primeiro passo concreto para um possível julgamento contra as lideranças de Moscou. A pressão de Kiev para a criação do órgão ficou ainda maior desde a descoberta de centenas de cadáveres de civis enterrados em valas comuns em Bucha, um subúrbio da capital ucraniana. O tribunal já investiga outros casos mais específicos e já emitiu mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin em março deste ano. No campo militar, o Ministério de Defesa da Ucrânia informou que 28 quilômetros quadrados foram recuperados no território sul do país e outros 9 quilômetros quadrados foram recuperados no território leste do país, onde os combates estão cada vez mais tensos na direção de Bakhmut. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comunicou à nação que a semana passada foi complicada nas questões de baixas no exército, mas que suas tropas seguem progredindo, mesmo sem possuir o que ele considera um número suficiente de sistemas de defesa aérea de alta qualidade para proteger seu território. Zelensky também declarou que a guerra só será considerada uma vitória para o país quando a Crimeia for desocupada pela Rússia. Vale lembrar que a região da Crimeia foi ocupada pela Rússia no ano de 2014 e, durante a guerra, está sendo usada como ponto de partida de diversos batalhões russos. Do outro lado da guerra, a Rússia lançou neste final de semana um ataque de drone em Kiev e cidades da região. Esse foi o primeiro ataque depois de uma pausa de 12 dias. Segundo as autoridades ucranianas, a defesa aérea do país interceptou e destruiu 8 drones de fabricação iraniana e 3 mísseis. O chefe militar da região disse que 3 casas particulares foram danificadas como resultado da queda de destroços de drones, ferindo uma pessoa.
O senador russo Grigori Karasin, chefe do Comitê Internacional do Conselho da Federação, declarou que Moscou retirou cerca de 700 mil crianças de zonas de conflito na Ucrânia e as levou para território russo, com o argumento de que os russos visaram proteger órfãos e crianças abandonadas em zonas de conflito. Por outro lado, Kiev disse que muitas crianças foram deportadas ilegalmente, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos dizem que milhares de crianças foram retiradas à força de suas casas. O fim de semana dos violentos protestos na França foi marcado por novos protestos, uma nova morte e 157 prisões. O motivo é o assassinato de um adolescente argelino durante uma abordagem policial. A violência diminuiu depois que a avó do estudante pediu que as pessoas parem com tanta destruição, já que o neto não vai voltar. O número registrado no final da tarde de domingo e madrugada desta segunda-feira foi bem inferior aos 719 presos de sábado, para alívio do governo e do presidente Emmanuel Macron. O incidente mais grave aconteceu em Saint-Denis, perto de Paris. Um bombeiro de 24 anos morreu ao tentar apagar um incêndio em um carro atacado pelos manifestantes. Ele sofreu um ataque cardíaco após inalar a fumaça e não resistiu. O Ministério do Interior afirmou que na noite de ontem e na manhã de hoje, 297 veículos foram destruídos, provocando mais de 350 pontos de incêndio. Até o momento, os protestos causaram danos de pelo menos 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. A demanda cada vez maior pela tecnologia, principalmente na implementação dos carros elétricos, fez com que a corrida por um sal mineral, chamado de manganês, aumentasse ainda mais. Mas esse produto, que é utilizado na composição da bateria, é extremamente danoso à saúde de quem o manuseia. Carros cada vez mais tecnológicos, inovações e eletricidade. Esses 3 pontos parecem ser o pontapé inicial para o que se imagina da automação e utilização de carros no futuro. E para que alguma mudança seja realmente efetivada no futuro, as ações precisam ser tomadas agora no presente. E é o que as montadoras estão debatendo e providenciando. Conforme a demanda por veículos elétricos dispara nos últimos anos, as montadoras recorreram depressa ao manganês, um mineral comum e relativamente barato que já é utilizado em cerca de metade das baterias recarregáveis. Além disso, o mineral é visto como fundamental para tornar as cadeias de suprimentos mais confiáveis e automóveis mais acessíveis. Por conta dessa corrida, a demanda da indústria por manganês quintuplicou nos últimos 5 anos e os analistas prevêem que podem aumentar 9 vezes até 2030. Porém, pesquisas científicas demonstram que a exposição a esse material pode ser tóxico. Como costumam dizer, o manganês cobra um preço à saúde daqueles que o extraem e processam. Entretanto, a indústria tem demonstrado pouca consideração com esses riscos ocupacionais. Analistas que acompanham de perto a indústria de veículos elétricos observam que há pouca discussão entre as montadoras e seus fornecedores sobre os possíveis riscos à saúde, acrescentando que as empresas estão mais preocupadas com a existência ou não de manganês para atender a demanda. Alguns especialistas explicam que essa falta de interesse das empresas com relação à saúde se dá por conta das tecnologias atuais e regulamentações trabalhistas, assim como medidas de segurança. Além disso, para eles, o uso de manganês para baterias de veículos elétricos ainda é uma parte pequena do mercado geral e que não existe nenhuma discussão ou pesquisas relacionadas com possíveis impactos na saúde por conta do produto. Em contrapartida, sabe-se que o excesso de manganês acumulado no fígado e no sistema nervoso central decorrente das exposições prolongadas por inalação provoca sintomas do tipo Parkinson. A contaminação causa perda de peso, além de afetar a função pancreática e o metabolismo de carboidratos.
Enfim, as inovações e novas tecnologias são sempre bem-vindas quando não trazem danos a quem produz ou lida diretamente com a extração de produtos importantes para a fabricação dessas ideias inovadoras para o futuro. E a seguir, pesquisadores de universidades brasileiras querem patentear novo método que cura para o câncer de mama. E ainda, novo espetáculo das baleias jubarte nas praias do Rio de Janeiro. Pesquisadores de universidades do Rio de Janeiro querem patentear um método para tratar o câncer de mama, o tipo mais comum da doença em mulheres. Um artigo de revisão do trabalho já foi publicado. O estudo patenteado no INPE é realizado por pesquisadores das Universidades Federal do Rio de Janeiro e Federal Fluminense. O grupo foi pioneiro na descoberta da capacidade de mutações da proteína P53, que atua como uma guardiã do genoma humano, como explica o coordenador da pesquisa. No sentido de que qualquer coisa que vai errado, por exemplo, quando uma pessoa se expõe muito à luz, por exemplo, com as células da epiderme e tem um estresse, é ela que protege aquela célula, orquestra toda a... Se há, por exemplo, uma modificação do DNA, é ela que repara, que orquestra todo o reparo do DNA. Então, ela é como se fosse uma grande regente do que está acontecendo ali dentro da célula. Ela interage com muitas outras proteínas. Então, isso é a proteína normal. Mas com o surgimento de um câncer, a proteína que protege a célula, inclusive com função de supressão tumoral, sofre mutações e passa a atuar de forma contrária. Nesse caso, a P53 estimula o crescimento do tumor e o torna mais resistente ao tratamento por fármacos. Se você tem uma mutação de P53, você tem um tumor que é, em princípio, mais maligno. E lembrar que 50% dos tumores têm mutação de P53. Os pesquisadores, então, buscaram uma série de compostos capazes de reverter o quadro, fazendo com que a P53 recuperasse sua função protetora após o surgimento do tumor. E identificamos 2 compostos, em particular, um composto altamente promissor. Ele não só consegue impedir que a proteína sofra essa agregação, como ele consegue recuperar a atividade de supressão tumoral. Então, aquela célula que antes tinha um padrão, né, de célula cancerígena, ela passa a ser uma célula praticamente normal e com uma atividade da P53 de supressão tumoral. A princípio, o estudo focou no câncer de mama. Especialmente nos chamados cânceres, né, de mama triplo negativos, que são os mais malignos, né, que são que tem muita recorrência, chance de metástases, etc. Então, e que tem uma mutação na P53, numa parte, um pedacinho, um aminoácido da P53 é substituído por outro, e isso é o suficiente para dar esse estrago todo, e foi testado nessa mutação. Pouco mais de 66 mil novos casos de câncer de mama são registrados no Brasil todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Quanto mais rápido a doença for descoberta, maiores são as chances de cura. E o novo estudo traz ainda mais esperança. Em testes com camundongos, os resultados surpreenderam. No modelo animal, houve praticamente uma cura, né? O tumor praticamente desaparece. Claro que ainda é o modelo animal, precisa agora... Claro, nesse caso, no modelo animal, a molécula, o composto, era injetado no peritônio, né? Então era por via intraperitoneal, ou seja, e o animal, nessa quantidade, ela não foi tóxica para o camundongo. De novo, quando você for para, né, quando vai para animais maiores, para humanos, você também tem que testar
todas essas fases, né? O coordenador do estudo diz que já está em contato com uma empresa farmacêutica brasileira interessada em investir na pesquisa. E após a recente publicação de uma revisão da descoberta no periódico internacional Chemical Reviews, revista de maior impacto da Sociedade Química Americana, segundo ele, outros deverão realizar estudos semelhantes, como já acontece. Quanto mais pesquisadores e quanto mais laboratórios estiverem envolvidos, né, nessas descobertas, melhor. Melhor, aumenta a chance. Acho que a ciência ela é feita assim, para o benefício final tem que ser um benefício para a humanidade. O governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira um mutirão de cirurgias cardíacas. A iniciativa foi apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas no Instituto de Cardiologia Dante Pazanese, na capital paulista. O mutirão de cirurgias cardíacas vai ampliar a capacidade de atendimento ambulatorial e hospitalar para beneficiar cerca de 3.000 pacientes prioritários que estão à espera de procedimentos cardiovasculares na rede estadual. A iniciativa integra o Plano de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas de São Paulo. Está recebendo investimento de R$ 150 milhões para viabilizar os atendimentos. O objetivo é reduzir a espera por cirurgias eletivas em 4 grupos priorizados de procedimentos, de acordo com o levantamento feito pela equipe do Dante Pazanese e prestadores de serviços habilitados em alta complexidade em cirurgia cardiovascular. O mutirão atenderá pacientes elegíveis para cirurgia de substituição de válvula cardíaca, os com condições congênitas pediátricas, os congênitos adultos e os que necessitam de procedimento para a revascularização do miocárdio. O governo de São Paulo também vai investir na ampliação de 50 leitos de enfermaria no Dante Pazanese e a reabertura de leitos de UTI e enfermaria fechados no Instituto do Coração, INCOR. Também foi autorizada a reforma e a instalação de um aparelho de hemodinâmica, que vai ampliar a capacidade do INCOR para mais de 1.200 procedimentos de cateterismo e angioplastia. De São Paulo, Leonardo Félix. Após a divulgação do Censo 2022, o IBGE lançou o primeiro concurso fotográfico do censo. As fotos foram tiradas durante o processo de levantamento de dados e quem ficar nas primeiras posições vai ganhar até uma quantia em dinheiro como prêmio. Durante o período de coleta de dados por parte dos recenseadores, outras também foram feitas. As de paisagens e da vida dos brasileiros por meio de uma lente fotográfica. O objetivo do prêmio é documentar as atividades de campo do Censo Demográfico 2022 através do recurso da fotografia. Com as imagens enviadas, o IBGE vai atualizar o acervo mais antigo sobre os municípios brasileiros, bem como dar uma maior visibilidade ao censo demográfico do ano passado e ao trabalho de coleta realizado pelos trabalhadores. No Prêmio Fotográfico do Censo, estão concorrendo as fotos e paisagens urbanas e rurais, moradias e animais capturados por esses profissionais. Ao todo, são 169 imagens selecionadas por uma votação prévia. Elas podem receber votos até o dia 21 de julho no site censo2022.ibge.gov.br/concurso foto. E você pode votar em 3 categorias: habitação, paisagens urbanas e paisagens rurais. Entre elas estão fotografias de pôr do sol, casas diferenciadas e lindas flores que compõem um cenário natural da vida de cada população. Todas as fotos foram tiradas com os dispositivos móveis de coleta usado na reunião de dados do Censo 2022 nos locais atribuídos ao recenseador. Para chegar à fase final do concurso, as imagens passaram por uma pré-seleção em que foram catalogadas por unidade da federação e escolhidas pelos próprios servidores do IBGE. Os 3 primeiros colocados em cada categoria receberão prêmios em dinheiro, sendo o mais votado R$ 5.000, o segundo com mais votos R$ 3.000 e em terceiro R$ 1.000. O resultado final será divulgado no dia 1º de setembro. A NASA divulgou novas fotos tiradas pelo telescópio James Webb.
As inéditas fotografias mostram o planeta Saturno sob uma iluminação nunca antes vista. Na imagem, podemos observar toda a exuberância dos anéis luminosos, que são feitos de gelo, detritos interplanetários e uma série de fragmentos rochosos e gelados. Essas partículas variam de tamanho. As menores são similares a um grão de areia e algumas são tão grandes quanto as montanhas aqui da Terra. Também é possível observar algumas das luas que rondam o planeta, que é considerado por muitos o planeta mais bonito do sistema solar. Na foto, Saturno aparece mais escuro porque o gás metano absorve quase toda a luz solar que incide na atmosfera, mas os anéis de gelo permanecem brilhantes. A foto inédita faz parte do programa Web Guaranteed Time Observation 1247, que incluiu uma série de exposições profundas de Saturno, projetadas para testar a capacidade do telescópio de detectar luas fracas ao redor do planeta e seus anéis brilhantes. E 2 baleias jubartes foram vistas ontem, dando um show pelas praias do Rio de Janeiro. Os banhistas que passavam pelo mirante do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, tiveram a oportunidade de apreciar um verdadeiro espetáculo da natureza. Entre as 6 e as 10 horas da manhã, as 2 baleias deram as caras nas praias da Cidade Maravilhosa e provocaram a euforia dos turistas que passavam pela região. Segundo diversos biólogos, é comum que as baleias jubartes apareçam na região sudeste do país nesta época do ano, pelo fato da água na região ser mais quente nesse período de inverno. Além disso, o Rio de Janeiro possui diversas baías de enseadas que proporcionam abrigo para as jubartes, que muitas das vezes vão até a região para poderem ter filhotes. Alguns trabalhadores ambulantes da região disseram que realmente é comum ver alguns animais marinhos, como baleias, golfinhos e outros peixes maiores, dando as caras nessa época do ano. Sendo assim, os turistas que visitarão o Rio de Janeiro nos próximos meses de inverno devem dar uma atenção especial ao mar, pois é muito provável que ele encontre uma baleia e possa acompanhar todo o espetáculo produzido por elas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.